Bom dia, gente! Vamos lá dar continuidade aos nossos conteúdos da disciplina de ciências. A gente viu nos capítulos anteriores que o nosso organismo ele é uma máquina muito complexa, estruturada com diversos níveis de complexidade. A gente estudou um pouco sobre as células, estudamos sobre os tecidos, e aí paramos no capítulo 8, onde a gente vai estudar um pouco sobre o sistema digestório, né? E a gente vai estudar o sistema digestório a fim de conhecer como é que a gente faz para ter energia para praticar as nossas atividades, para o nosso corpo ter energia, né, para praticar essas atividades, para sobreviver, né, para fazer as atividades vitais para a nossa sobrevivência. Então, nossa energia é a partir do sistema digestório. E é isso que a gente vai aprender hoje. Então, vamos lá. A gente vai começar respondendo então a uma pergunta. O que acontece com o que a gente come? Com o alimento que a gente está absorvendo? Para onde é que ele vai? Por onde é que ele passa? Que etapas é que ele sofre, né, para a gente tirar todos os nutrientes e sair só o cocô? Como é que isso acontece? Eis a questão, né? E é isso que a gente vai desvendar hoje. Certamente você aí já percebeu que em alguns momentos do dia o desejo de você comer alguma coisa é muito grande, não é? O desejo de comer um hambúrguer, o desejo de comer um açaí, um sushi. Às vezes você está em casa e você quer comer uma coisa diferente, não é verdade? Principalmente agora, nesse momento que a gente está vivendo, parece que a fome fez para aumentar, não é? Isso acontece por quê? Porque você é um ser heterótrofo. E o que é isso, tia? O que é um ser heterótrofo? É um ser que não é capaz de produzir o seu próprio alimento. E se você não é capaz de produzir o seu próprio alimento, você precisa ir atrás desse alimento. Você então sente fome. Por quê? Porque é um mecanismo do seu corpo para dizer que você está precisando de alimento. Os alimentos que são ingeridos contêm os nutrientes que são necessários para abastecer as suas células, permitindo assim que elas realizem suas funções. Com isso, é possível que as células sejam microscópicas. Os alimentos não apresentam um tamanho adequado. E aí, é isso que a gente vai entender a partir de agora. Por quê? Porque a gente come um hambúrguer e a gente mastiga esse hambúrguer, a gente engole esse pedaço de hambúrguer, mas os nutrientes, como é que a gente vai tirar os nutrientes desse hambúrguer, de uma maçã, de uma banana? Como é que isso acontece? Esse alimento que você está comendo é microscópio? Não, né? É macroscópio. O alimento ele é grande. O seu corpo não vai conseguir absorver um alimento grande, então ele precisa ser quebrado. E é isso que o seu sistema digestório faz. Quebra o alimento para você conseguir absorver os nutrientes. Observem só a imagem aí do slide. Vejam aqui, ó. Aqui você tem todo o sistema digestório. Desde a cavidade aqui oral, a boca, a faringe, né? Aí você vai ter as glândulas aqui, ó, as glândulas salivares. Você vai ter o esôfago, que é esse aqui, ó, esse que está aparecendo aqui, ó, o esôfago. Logo abaixo você vai ter aqui uma glândula também, que é o fígado, outra glândula, o pâncreas, outra glândula, a vesícula biliar, e aí você parte para o tubo digestório, onde você vai ter o intestino grosso, aqui no meio o intestino delgado, olha o apêndice aqui, o finalzinho, né, uma das partes aí do intestino grosso. Aqui você tem o reto. Então aqui você tem todos os órgãos que compõem o sistema digestório. E aí a gente vai ver as etapas por onde o alimento passa
até chegar ao reto, ao ânus, certo? Então, vamos lá. Antes disso, eu quero que vocês, fiquem atentos a esses conceitos aí que são muito importantes quando a gente está falando sobre o sistema digestório e sobre as etapas do processo de digestão no homem, né? Então, os conceitos são de mastigação, de deglutição, de ingestão, de digestão, de absorção e de defecação. O que significa mastigação? É a desconstrução parcial dos alimentos. É você mastigar ali, triturar, rasgar, tornar aquele alimento menor para que facilite, todo o processo de digestão no corpo. A deglutição é a condução dos alimentos lá da faringe, que vem ali, depois da cavidade oral, depois da boca, então da faringe para o esôfago, certo? Essa é a deglutição. Falando no nosso palavreado, é o engolir, Você mastiga e engole. Então, engolir é deglutir. A ingestão é a introdução do alimento no estômago. Então, quando o alimento ele já está lá no estômago, você ingeriu aquele alimento, certo? Depois tem a digestão, que é o desdobramento do alimento em partes menores. Por isso que chama sistema digestório. Por quê? Porque todo o processo de digestão se resume em quebrar um alimento para que você consiga absorver os nutrientes do alimento. O outro termo é a absorção, processo realizado pelos intestinos, tanto o grosso quanto o delgado. É ali que vai ser absorvido os nutrientes. E por último, a gente tem um processo de defecação, que é isso, é a eliminação de substâncias que não foram digeridas pelo trato gastrointestinal. Então, é a eliminação daquelas substâncias que não passaram pelo processo de digestão e absorção durante todo o processo aí do sistema digestório. É o cocô, são as fezes que são eliminadas, tá bom? Então, aí, já que a gente já sabe esses conceitos, vamos dar continuidade. O sistema digestório ele vai se dividir aí em duas partes em relação aos seus órgãos, certo? A gente tem o tubo digestório, aqui, ó, são os órgãos por onde o alimento vai passar, é pelo tubo digestório, certo? E a gente tem as glândulas anexas. Essas glândulas aqui vão ajudar esse tubo aqui a fazer o papel dele, que é digerir o alimento, tá bom? Então, o alimento passa por esses órgãos e essas glândulas aqui ajudam o alimento a ser digerido na passagem por esses órgãos aqui. Aí a gente tem a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso, o reto e o ânus fazendo parte do tubo digestivo. E aí a gente tem as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas fazendo parte das glândulas anexas. A primeira parte, do processo de digestão, ela vai ocorrer na boca. A boca, ela é uma cavidade oval, que faz a ligação entre o tubo digestório e o exterior. Na sua composição são encontrados vários elementos e a gente pode observar aí na figurinha. Ó, a gente pode encontrar a úvula aqui, a gente pode encontrar a arcada dentária aqui, ó, toda a arcada dentária, tanto a inferior quanto a superior. A gente tem os lábios, lábio superior, lábio inferior, a gente tem a língua, aqui a gente tem as amígdalas, aqui ó, as amígdalas, aqui a gente tem o pilar posterior e o pilar anterior, aqui a gente tem o véu palatino, que também pode ser chamado de palato mole, e a gente tem também, que é o chamado céu da boca, que é o palato duro.
né? Então, todos esses componentes fazem parte aqui da boca e eles vão ajudar no processo de digestão. Um dos componentes muito importante durante o processo de digestão, principalmente o que ocorre na boca, são os dentes, né? Os dentes, eles fazem parte desse processo, por quê? Porque são os dentes que vão triturar, que vão rasgar o alimento, são os dentes que vão tornar aquele alimento um bolo alimentar. Você não come um pedaço de maçã e você não engole esse pedaço de maçã inteiro. Se você fizer isso, você acabar se engasgando, né? Por quê? Porque o seu sistema digestório, toda a estrutura anatômica dele, não é feita para isso. Então, você precisa fazer o quê? Quebrar aquele alimento na boca, formar um bolo, aquela melequinha de comida, e aí sim fazer aquele processo que a gente viu lá no início, que é a deglutição. Engolir o alimento. E aí ele vai passar pela faringe e pelo esôfago, já quebradinho. E isso é feito por quem? Pelos dentes lá na boca, né? E aí a gente pode ver aí na imagem que o dente ele tem uma estrutura anatômica bem interessante. Ele é constituído pela coroa aqui, que é a parte visível do dente, é a parte que a gente consegue ver, né? Revestida por um esmalte aqui, ó. Tem gente que tem o esmalte do dente mais amareladinho, né? Tem gente que tem o esmalte do dente mais esbranquiçado. Aí depende muito da higiene, do cuidado com os dentes, né? A gente tem também aqui a dentina, que é a camada dentária situada abaixo desse esmalte aí dos dentes aí, né? E aí a gente tem também a raiz do dente. A raiz do dente é a parte que fica dentro do osso e constitui mais ou menos 2/3 do tamanho do dente aqui, ó. Isso que dói tanto ao tirar o dente, né? Além dele ter um revestimento aqui, desculpa, na sua parte interna ter vasos sanguíneos ligados à raiz desse dente, né? Que vai fazer com que você sinta a dor durante, né, a retirada desse dente. A raiz do dente ela é muito grande, né, em comparação aí à coroa do dente. E aí você também tem a polpa, você tem a gengiva, o osso e o canal, onde estão, né, os vasos sanguíneos e os nervos. São responsáveis pela dor quando tem aí algum probleminha, né, no dente. E aí existem também os tipos de dentes, né? Tem os incisivos, os caninos, os premolares e os molares. A partir de agora, a gente vai ver um pouquinho sobre cada tipo de órgão e qual a função desse órgão, né, no processo de digestão. Qual a função desse órgão nas etapas do processo de digestão, certo? Iniciando aí, eu trago para vocês uma imagem, as letrinhas estão em inglês, mas dá para a gente entender. Era só uma animação, né, para a gente conseguir entender melhor como é o processo de digestão, né, feito pelo sistema digestório. Inicialmente começa, né, com a ingestão do alimento. Ó, você precisa comer o alimento. Depois você vai fazer o quê? Você vai ter que digerir. Então você vai ter a digestão do alimento. E por último você tem que excretar esse alimento. Então são 3 etapas principais. A primeira você tem que ingerir. Então seu tubo digestório vai digerir junto com as glândulas anexas. E aí você excreta as fezes, que é aquela parte, né, de todo o processo em que não ocorreu, né, a absorção de substâncias, então ela foi eliminada. Aqui, portanto, se encontra uma imagem onde a gente pode observar por onde que o alimento vai entrar, quais, né, partes do sistema digestório ele vai passar até chegar à excreção do alimento.
Você ingere, ele vai passar pelo esôfago, ele vai passar pelo estômago, depois ele vai para o intestino delgado, aqui ele já está passando no intestino grosso e sai pelo ânus. De novo, cavidade bucal, esôfago, estômago, intestino delgado, e aí ele entra aqui, ó, no intestino grosso e sai aqui pelo reto, pelo ânus. Começando então pela etapa de digestão na boca, né? A digestão do alimento, ela se inicia na boca. Os dentes, pelo processo de mastigação, eles reduzem o tamanho do alimento em pequenas porções, facilitando a mistura, né, com a saliva. A saliva produzida lá pelas glândulas salivares. É bom a gente ficar destacando esses pontos das glândulas que fazem parte também do sistema digestório. Depois de mastigados e misturados à saliva, forma-se o bolo alimentar, que é conduzido com a ajuda da língua até lá a segunda parte do sistema digestório, que é a faringe. E daí da faringe passa para o esôfago num processo chamado de deglutição, de engolir. Você já teve a sensação de sua boca estar cheia de água ao sentir o aroma de uma pizza ou visualizar uma saborosa torta? E aí, já sentiram? Pensem aí no alimento que vocês gostam muito e sintam que a boca fica salivando, né? É que o nosso sistema, ele não trabalha sozinho. Nossos órgãos dos sentidos, nesse caso o cheirinho, né, pelo olfato e a visão, o que eles vão fazer? Eles podem avisar ao cérebro que estamos diante de um alimento e este nos prepara o nosso organismo a iniciar o processo de deglutição produzindo a saliva. Então, mesmo que você não esteja comendo, seu cérebro entende, né, que você está se preparando para comer. E aí as salivas começam a ser produzidas pelas glândulas salivares. Por isso que você fica com a boca, né, salivando. E aí vamos falar também um pouco sobre a faringe e o esôfago. Mas antes de falar da faringe e do esôfago, vamos aqui também mencionar que lá na boca, onde a gente falou anteriormente, a saliva ela vai liberar algumas enzimas para ajudar a quebrar o alimento. Mais ainda, tia, o que é enzima? Enzima é uma substância capaz de acelerar esse processo de quebra do alimento. Então, já na boca, a saliva ela vai liberar, né, uma substância capaz de quebrar o alimento. Não só, né, os dentes fazem esse papel. Além dos dentes, ainda tem essa enzima que é liberada. Então, na boca, a enzima que é liberada é uma enzima chamada de pitialina. Não esqueçam essa palavra. A enzima que é liberada lá na boca é chamada de pitialina, ou também de amilase salivar. É ela que vai ajudar a quebrar alguns pedaços de carboidrato. A exemplo, a gente pode falar do amido, né? É quebrado lá no início do processo de digestão na boca. Então, saindo lá da cavidade oral, da boca, a gente entra na faringe e no esôfago. A faringe, ela é um tubo, né, muscular, membranoso, ao qual vai receber o alimento e vai transportar lá para o esôfago. Então, vejam só na animação aí. Aqui a gente tem a comida entrando, ela vai passar aqui pela faringe e vai para o esôfago. O esôfago é um canal reto aqui, que ele é revestido por um músculo. Esse músculo aqui, a gente viu nas aulas passadas quando a gente estava falando dos tecidos, onde a gente falou sobre o tecido muscular. Ele é revestido por um tecido aqui muscular, que é o tecido muscular liso, a qual a gente não tem o controle, né, de contração desse tecido. A gente não tem um controle desse tecido. Ele vai fazer alguns movimentos que vai ajudar esse bolo alimentar aqui a descer. Então, o músculo que é revestido aqui, ele fica empurrando o alimento até chegar ao estômago. Então, esses são os papéis da faringe e do esôfago. Passagem, né, desse bolo alimentar até o estômago.
Então, saindo da boca, o bolo alimentar percorre a faringe e o esôfago e deságua aí, ó, no estômago. Olha o bolo alimentar ali na figurinha, ó, sendo bombardeado aí a gente vai já ver o que é esse líquido verde aí, onde ocorre uma série de transformações químicas graças à ação da enzima. Ó, vai entrar outras enzimas aí nesse processo de digestão. Na boca entrou lá a ptialina, né, que é a amilase salivar. E aqui nesse processo vai entrar outra enzima, né, que vai ajudar aí nesse processo de digestão. Esse processo que está acontecendo no estômago é chamado de quimificação. E o bolo alimentar, após esse processo, adquire uma consistência mais pastosa. Ele deixa de ser bolo alimentar, né? E passa a se chamar de quimo, certo? Esse líquidozinho aí que vocês estão vendo é o suco gástrico. É ele que vai fazer com que esse bolo alimentar se quebre e se transforme em uma pasta, né? Aqui nessa parte, o que acontece? Inicialmente, né, o hormônio chamado de gastrina estimula as células gástricas a secretarem o ácido clorídrico e enzimas com a finalidade de favorecer aí a digestão desse bolo alimentar. Depois, esse ácido clorídrico ele toma o meio ácido, o que permite a transformação de uma enzima chamada de pepsinogênio na sua formação ativa, que é denominada de pepsina. Então, enquanto na boca a gente tem a ptialina ou amilase salivar, no estômago a gente vai encontrar a pepsina. E qual a função da pepsina, tia? Qual a função dessa enzima aí na quebra, né, desse bolo alimentar? A função é acelerar esse processo de quebra das moléculas de proteína em estruturas menores e formar o quimo, né? Então, além, né, da absorção de nutrientes ser mais fácil quando você quebra o alimento, essas enzimas elas aceleram todo esse processo. O intestino delgado. Bom, o intestino ele é dividido em dois, que é o intestino delgado e o intestino grosso. É no intestino onde vai acontecer a maior parte da digestão. Então, a gente tem que ficar muito atento ao que ocorre aqui no intestino, tanto no intestino delgado quanto no intestino grosso. O intestino delgado ele é enorme, tem em média 6,5 metros de comprimento. Imaginem aí, e ele fica todo enroladinho aí, como vocês podem ver na imagem, né, do slide aqui, ó. Certo? Ele cabe em nosso corpo porque ele forma várias dobras, como podemos ver na imagem. A primeira porção do intestino delgado a gente vai chamar de duodeno. Essa primeira porção aqui, ó, o duodeno. Ao chegar lá, o quimo que saiu lá do estômago, ele sofre a ação do suco pancreático. Olha o nome, suco pancreático. Vocês já imaginam que vem de qual glândula? O pâncreas, né? Então, a gente já sabe que o pâncreas ele vai ser ligado ao duodeno também para receber essa ação do suco pancreático. Além do suco pancreático, ele sofre a ação de outra glândula, da bile, na qual é produzida uma substância pelo fígado, do qual atua sobre as gorduras, os lipídios, e do suco entérico, com um conjunto de muco e enzimas que são produzidos pelo intestino. Afinal de todo esse processo, o resultado é uma substância líquida e esbranquiçada chamada quilo. Então, a gente tem, ó, primeiro foi o bolo alimentar, depois o quimo e agora é chamado de quilo.
tempo, durante essa passagem da comida pelo nosso tubo digestório, ele vai sofrendo alguns nomes na nomenclatura, né, desse alimento. Essa substância ela é composta de, então, quilo é composto de água, nutrientes e substâncias que não são digeridas lá no sistema delgado. O intestino grosso. O intestino grosso ele é responsável pela absorção de água, decomposição e fermentação dos restos alimentares, pela formação das fezes e pela sua eliminação. O intestino grosso ele tem um comprimento um pouco menor que o intestino, né, delgado, com um diâmetro maior do que o intestino delgado. Ele é dividido em 3 porções, que é o cólon, o seco e o reto. Na ordem fica seco, cólon e reto, certo? Nessa etapa, né, do intestino grosso, ocorre a reabsorção da água, dos nutrientes, a produção de determinadas vitaminas, como a vitamina K, a vitamina B12, a tiamina. Pelas bactérias intestinais, são armazenadas temporariamente resíduos de eliminação. Esses resíduos são as fezes. E aí a gente entra na última fase lá daquele processo do nosso sistema digestório, que é a excreção, ou também chamada a defecação, que acontece aqui no intestino grosso. Olha as etapas daí do processo de digestão, de transformação do alimento. Na boca a gente teve o bolo alimentar, depois passou para o estômago, a gente já vai chamar de quimo, e lá no intestino delgado e grosso a gente vai chamar de quilo. Agora a gente vai falar um pouco sobre as glândulas anexas, lembram? A gente falou sobre todo aí o tubo digestório, mas as glândulas anexas são muito importantes no processo de digestão. E o que essas glândulas anexas fazem? Bom, primeiro a gente vai falar sobre as glândulas salivares. Elas estão ao redor da boca, o que elas vão fazer? Produzir a saliva, que é um líquido viscoso, claro, sem gosto e sem odor, que contém uma enzima digestiva, a amilase salivar, ou também que a gente já viu, né, que é a ptialina, que pode ser chamada também de ptialina, que tem a função de quebrar o carboidrato, o amido. E o pâncreas, tia? Qual a função da glândula pâncreas, né, no sistema digestório? Bom, o pâncreas ele tem duas funções. Ele tem a função endócrina, que é aí do sistema endócrino, de liberar os hormônios, como a insulina e o glucagon, na corrente sanguínea, mas na função do sistema digestório, ele tem função de secretar também enzimas, assim como as glândulas salivares. Enzimas essas digestivas lá para o ducto, né, pancreático. O ducto pancreático, ó, a gente pode ver bem aqui, ó, o ducto pancreático está ligado, olha só, ao duodeno, a primeira parte do intestino delgado, com as funções, então, da glândula pâncreas. Função de dissolver o carboidrato, assim como lá, né, na boca, mas aqui é feita pela amilase pancreática e não amilase salivar. Outra função é dissolver proteínas, e aí entra em ação a enzima chamada de tripsina, a enzima chamada de quimiotripsina, carboxipeptidase e a elastase. Outra função, dissolver os triglicerídeos nos adultos. Triglicerídeo são lipídios, e aí esses lipídios eles são quebrados pela enzima chamada de lipase pancreática. E a última função é dissolver ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos
são lá os nossos, né, componentes do nosso DNA. Aí a enzima que faz parte dessa quebra é o ribonuclease e a desoxirribonuclease. O fígado é outra glândula que também faz parte do sistema digestório. O fígado, ele produz, né, uma substância que é chamada de bile. Então, a bile é uma substância orgânica que é produzida pelo fígado e é armazenada lá na vesícula, né, biliar, que sai em direção ao intestino. Qual a função, né, dessa substância produzida pelo fígado? Tem a função de ajudar na digestão das gorduras, dos lipídios. Então, não só o pâncreas, né, ajuda aí, porque o pâncreas também tem uma pequena ajuda, mas a bile é a principal, né, substância responsável por quebrar, por digerir as gorduras. Ou melhor, tornar as gotas, né, as gotículas de gordura menores para uma maior atuação lá da enzima que faz parte desse processo, que é a lipase, que é uma enzima lá do suco pancreático. Olha aí a vesícula biliar. Vesícula biliar que tem a função de armazenar, né, a bile, que é a substância produzida pelo fígado. E aí a gente tem a atividade, né, da semana. Bom, a atividade da semana eu vou colocar lá no grupo da gente, né? E aí lá no grupo eu vou colocar para vocês um link. Nesse link, o que vocês vão fazer? Vocês vão clicar nesse link, vão responder as perguntas e enviar. E aí vocês não precisam, né, tá tirando foto e mandando para a tia as respostas. Por quê? Porque vocês respondendo através desse link, eu já vou receber no meu e-mail todas as respostas de vocês, vai ficar registrado, né, a atividade de vocês, tá bom? Lá, quando vocês forem responder, não esqueçam de colocar o nome completo de vocês e responder todas as perguntas, tá bom? Então, essa atividade que eu vou botar no link para vocês responderem é uma atividade do livro. Mas vocês respondendo através do link fica muito mais fácil, tanto para a tia armazenar essas respostas de vocês e também ter o controle de quem enviou ou não a tarefa, quanto também fica mais fácil para vocês, porque vocês não vão precisar estar tirando foto e mandando para a tia. Basta responder pelo link e clicar em enviar. Outra vantagem é que vocês, ao final, quando responderem tudo, vocês podem clicar lá no botãozinho e ver as respostas, né? Então, vocês podem comparar e ver o que você errou e o que você acertou e fazer a correção, né, de forma correta, tá bom? Então, é isso. A data de entrega é até sexta-feira, tá bom? Então, respondam a atividade até sexta-feira. Qualquer dúvida, pode perguntar para ti. Beijos, tchau!